Olá, no alto da Serra de Baturité, um lugar marca a presença dos jesuítas. Conhecido como Mosteiro dos Jesuítas, a grande construção de pedras é uma referência na serra. O Memória do Nordeste foi até lá e hoje conta a história do lugar que um dia foi escolhido para abrigar a Escola Apostólica da Companhia de Jesus. A 4 quilômetros do centro de Baturité, o mosteiro, com sua grande edificação, é parte do trabalho dos jesuítas no Ceará. Mas a presença deles por aqui é bem mais antiga. Há quase 400 anos antes dessa construção, esses religiosos chegaram em terras cearenses. Nós viemos no período colonial, 1539, com os primeiros governadores gerais. Depois, no final do século 1773, eles foram expulsos. A ordem foi extinta, mas depois foi restaurada pelo Papa e em 1814 foi restaurada. E aí os jesuítas novamente começaram a se expandir. Para o Nordeste voltaram em 1911, depois de uma revolução em Portugal em que foram expulsos. E aí eles vieram e se instalaram no Nordeste. Voltaram para cá e recomeçaram tudo de novo. Entre as missões da Companhia de Jesus, destaque para a educação. E por onde passaram, desenvolveram esse trabalho. Os padres jesuítas, eles sempre tiveram esse serviço, essa missão de educar as pessoas, educar a sociedade. E a Companhia de Jesus, que é a Ordem Jesuítas, ela teve sua primeira escola apostólica na cidade de Avião, na França, no ano de 1865, com a finalidade de preparar sacerdotes para as igrejas, para expandir e praticar a religiosidade. Teve uma segunda escola apostólica, que foi em Barro, no ano de 1880, e depois foi transferida para a cidade de San Martín, que é localizada na Espanha. Aí depois, quando eles começaram a vir de verdade para o Brasil, né, porque ele veio no ano de 1540, nas expedições de descobrimento do Brasil, e eles vieram com a grande intensidade no século XX, mais precisamente no ano de 1910, onde eles decidiram fundar a terceira escola de formação para padres jesuítas. E então eles começaram a procurar o terreno, a procurar a cidade no Brasil. Os jesuítas, que já tinham o Colégio Antônio Vieira em Salvador, tentaram a aprovação de algumas cidades em Minas Gerais para construir uma escola apostólica, mas sem sucesso, até que vieram procurar no Nordeste. Em 1917, Padre Pinto recebeu uma carta do seu superior, mandou essa carta para ele, para que ele pudesse agilizar todo esse processo de construção da escola apostólica, porque a terceira escola apostólica poderia não sair no Brasil, estava demorando muito. Então o Padre Pinto, junto com sua corporação de avaliadores, eles foram em busca. Depois dessa pressão do superior de Padre Pinto decidiu então a vir para o estado da Paraíba, mais precisamente na cidade de Bananeiras, onde lá era uma cidade que oferecia umas perspectivas melhores para a implantação da Escola Apostólica de Baturité, hoje Mosteiro dos Jesuítas. Quando ele saiu de Paraíba, ele recebeu uma indicação
de um consultor seu para visitar o Ceará, para ver se o Ceará tinha algo que pudesse atender às necessidades deles, né? A intenção dos jesuítas de fundarem esta obra aqui era criar uma escola apostólica ou um colégio para internos e, ao mesmo tempo, um seminário para os jesuítas com as duas primeiras etapas de formação que se chamam noviciado e juniorado. O jesuíta português Antônio de Oliveira Pinto analisou o local. Padre Pinto, chegando ao Ceará, ele teve a oportunidade de conhecer a cidade de Baturité através na época era o comendador Ananias Arruda, na época prefeito de Baturité, em um momento de reunião na Casa Episcopal de Fortaleza. Padre Pinto, a ser bispo de Fortaleza da época, e como Ananias Arruda sempre foi religioso, Ananias Arruda acabou indo nesse dia para a Episcopal e quando se deparou com a reunião e soube do assunto, na mesma hora convidou o Padre Pinto para vir para a cidade de Baturité para conhecer a cidade e então mostrou o sítio Olho d'Água, que foi aí onde ele ofereceu o sítio. Ele disse que comprava o sítio para construir a obra e doava esse sítio em busca de melhorar o reconhecimento da cidade, a vivência como comunidade. Se viu aqui que era um terreno muito fértil, tinha água em abundância, não é? Muita cultura, muitas frutas. E aí se viu que aqui poderia se instalar esse trabalho. A nossa água aqui, ainda hoje, a gente bebe água de uma fonte que brota lá de cima e ela continuamente, a água vem até as nossas cisternas. No começo do século passado, a construção do Mosteiro dos Jesuítas, na época escola apostólica, era um desafio, tanto que o projeto não foi concluído. Mesmo assim, a dimensão do prédio é de impressionar pela grandeza e pela arquitetura. A pedra fundamental foi colocada em 1922. Foi trazida para a cidade de Baturité uma pedra que foi tirada das ruínas de uma igreja jesuíta que existia na cidade de Aquiraz, e essa pedra foi benta e se tornou como um sinal da obra do jesuíta, porque a companhia jesuíta ela tem isso, elas fazem essas outras obras, mas ela leva uma peça de uma obra jesuíta para a próxima obra, como se fosse uma ramificação estrutural. Cal, barro e pedra fazem a estrutura do mosteiro. Esta ala em que nós estamos demorou 5 anos para construir. Depois a outra ala seguinte, mais 5 anos, terminou tudo em 1937. Um elemento muito interessante é que ele foi construído com a pedra do local. Existiu uma grande pedra aqui, um jazeiro de pedra muito grande, que foi dinamitado. A gente pode ver a ponta da pedra que está do outro lado, com as marcas da dinamite. E desta pedra foi se construindo as paredes que a gente pode ver nesta área que não foi rebocada.
E os próprios moradores da região eram os operários da obra. Essa parte que está rebocada é a parte que foi construída depois. Acredito que eles construíram esta parte, depois tinham pressa para construir o outro e aqui não rebocaram. E lá eles terminaram. E foi até bom não terminar aqui, porque se vê de que foi construído e dá um aspecto de antiguidade. O Mosteiro dos Jesuítas, ele nunca foi terminado, mas essa construção que foi construída até hoje, ela durou 10 anos. Em 1927, foi a inauguração da parte lateral do Mosteiro dos Jesuítas, que já estava construída e essa obra demorou 5 anos. Mais 5 anos foi essa parte da frente, né? Isso aqui é a metade do projeto. A entrada do Mosteiro dos Jesuítas era para ser através da igreja, que é a metade. Que falta 50% de lá, que foi o que faltou da obra. No momento de construção do Mosteiro dos Jesuítas, sempre teve dificuldade. Essa dificuldade de capital mesmo para investir. Toda a madeira do Mosteiro do Jesuíta, que é composto por portas, janelas, é uma madeira que foi vinda do Pará, através da estação ferroviária que a gente tem aqui, muito trabalho. Foi idealizado por um arquiteto francês que morava no Rio de Janeiro. Acredito que ele tinha uma ligação com os jesuítas, quer dizer, os jesuítas que fundaram esta obra aqui eram de origem portuguesa. E aí eles tinham muita relação. Mesmo sendo um projeto inacabado, é grande a quantidade de cômodos no mosteiro. São 57 quartos, cada quarto tem 2, 3 ou até 4 camas e ainda com armadores para redes. Eram salas de aula? Algumas sim, outras não. Outras eram o quarto dos jesuítas e aí que foram transformados depois em quartos, colocando sanitários, porque antes os sanitários eram comunitários, como também os banheiros. São 2 andares, mais o térreo. Do outro lado tem o refeitório, cozinha, a área do outro lado, e a parte de cima também ainda tem a área onde moram os jesuítas. Tem a igreja grande e 2 capelas aqui e uma pequena capela para os jesuítas lá. As missas celebradas aqui atraem pessoas de toda a comunidade. Temos missa no sábado à tarde e no domingo pela manhã. Também vem muita gente de Baturité para participar das celebrações aqui. As reformas feitas no prédio procuram não interferir no projeto inicial. As reformas têm sido nesta linha, né? Então, de conservar o original, mas dar uma tonalidade mais nova e agradável para que os retirantes que vêm aqui possam fazer sua experiência eficaz. O prédio funcionou como escola apostólica durante 30 anos. Iniciou com 7 apóstolos para ensinar e depois daí foi crescendo conforme a estrutura do mosteiro. Então, após 1 ano da construção, já tinham na casa interna 168 alunos. Muitos se tornaram padres, mas assim, outros abandonaram e outros seguiram outras profissões. Isso aconteceu na década de 30, em 32 abriu-se o noviciado, como também a escola apostólica. E aí funcionou até 1962, quando se fechou aqui e abriu-se o Colégio Santo Inácio em Fortaleza. Em Fortaleza nós temos o Colégio Santo Inácio, nós temos a Paróquia de Cristo Rei e nós temos um centro de juventude que está ao lado da Paróquia do Cristo Rei, que faz parte da ordem religiosa dos jesuítas, chamado Companhia de Jesus.
Hoje o mosteiro, como é chamado, funciona como retiro e atrai muitos visitantes. Padre Acrísio explica por que o nome mosteiro. Esse nome eu diria que é o nome fantasia que foi dado, acredito que a partir dos últimos 15 anos. Eu tenho presente a estrutura de aparência antiga, grande e como é muito visitada por turistas, eu acho que pegou, né? O próprio turismo, eu acho que foi dando esse nome como mosteiro. Mas o jesuíta não tem nada a ver com monge. A nossa vida é justamente oposta, nós somos missionários. Desde 1962, o Mosteiro dos Jesuítas não funciona como escola apostólica. Com tantos cômodos e num lugar de tanta natureza e tranquilidade, passou a funcionar como retiro. De local de formação de jesuítas, a grande edificação de pedras no alto da serra passou a funcionar como retiro e recebe muitos visitantes. Há dois tipos de visitantes. Primeiro, aqueles que vêm fazer retiro, porque aqui não é uma pousada ou um hotel, mas é uma casa de retiro, ou seja, é uma obra de evangelização. Então, quase todos os finais de semana nós temos retiros aqui na casa. Vindo grupos que vêm de Fortaleza, geralmente de casais, ou nós jesuítas propomos retiros chamados inacianos, 7, 8 e até 30 dias. No mês de junho, agora eu vou dar 30 dias de retiro, né? E então, esta é uma categoria de pessoas que nos frequentam. Depois tem os turistas que vêm só para conhecer, tirar fotografia, e aí também ele é mais frequente no sábado e no domingo. E são os retirantes que mantêm esse lugar. É o povo que vem para passar o final de semana, ou fazendo retiro, ou se hospedando, porque também há uma flexibilidade, pessoas nos procuram para vir passar um fim de semana de descanso. Algumas datas como Semana Santa, Carnaval, Réveillon, nós liberamos só para hospedagem. E durante o ano, quando alguém pede, alguma família pede para vir, então a gente vê se há quartos livres e aí a gente dispõe para que eles venham. 17 funcionários cuidam do mosteiro. Geralmente são 2 que trabalham na arrumação dos quartos, 2 que trabalham na cozinha, depois 2 que trabalham no jardim, na copa, 2 que trabalham na portaria, na recepção. Lá para cima também, onde está o sítio, chamado Caridade, de onde vem a água, também tem funcionário lá contratado para cuidar. Lá nós temos o café também, que é famoso, né? O café do mosteiro, como também a banana e a cana, que ainda se produz lá. O sítio Caridade, mais no alto, é uma atração à parte para quem visita o lugar. E lá tem uma casa também. Quando existia aqui o colégio e o seminário, lá era a casa de retiro. Era uma casa grande, com quartos pequenininhos, mas só subia a pé ou de cavalo. Hoje se abriu um pouco a estrada e se pode subir de carro até lá. Hoje 3 jesuítas trabalham aqui. Moramos lá, naquela outra área, para liberar aqui os quartos para os hóspedes e retirantes. Dona Vera Lúcia é um desses hóspedes. Ela veio visitar o lugar para programar um retiro. Nos chamamos guias de oficinas de oração e vida. E esse grupo veio a esse mosteiro nessa data de hoje, porque nós já desde o início do ano reservamos, porque nós vamos fazer em setembro
naquele feriado do 7 de setembro, então nós vamos passar 5 dias aqui em retiro. É um encontro de experiência de Deus. Se chama EED, Encontro de Experiência de Deus. Nós viemos hoje conhecer porque nós fazemos parte da comissão organizadora para a gente já poder ter a divisão, né, do ambiente, né, e o ambiente realmente favorece ao que a gente se propõe, porque são 5 dias de silêncio. Ela gostou do que viu por aqui. Aqui eles oferecem a condição necessária. Nós vamos ter as refeições, nós não temos preocupação com isso, né? A acolhida, né, dos ambientes, o auditório é todo completo, a capela, né? E essa natureza tão bela que você está vendo, né? Hoje o local é área de preservação ambiental, o que garante a manutenção dessa tranquilidade tão procurada. Me sinto contente porque esse trabalho que eu realizo é um trabalho que, na minha formação de jesuíta, eu me especializei. Então estou me dedicando àquilo que eu estudei e por isso estou levando à frente com alegria e com satisfação. Hoje Baturité ele só é reconhecido, um dos motivos para ele ser reconhecido como capital do maciço de Baturité é por conta do mosteiro. Baturité ficou reconhecido mais nesse período, onde veio as pessoas de fora para cá estudar, veio muitas pessoas olhar, conhecer. A natureza com essa quietude favorece esse silêncio nosso, né? Tanto o silêncio exterior como o silêncio interior.